Reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós celebramos o 21º domingo depois de Pentecostes. Nós já estamos nos encaminhando para celebrar no final do mês a festa de Cristo Rei. E por isso a igreja vai colocando no nosso coração a dimensão da proximidade do reino de Nosso Senhor e de sua vinda. E as ideias centrais dessa liturgia do domingo de hoje é sobretudo o dom da fortaleza, que nós escutamos São Paulo nos narrando a epístola aos Efésios, quando ele nos aconselha a nos revestir da armadura de Deus. Ou seja, a nossa vida aqui nesta terra é um combate constante, seja contra nós, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Nós devemos pensar e ter consciência que nós precisamos melhorar muito, que nós ainda não estamos prontos para estar na sua presença, na presença de Deus, que é a plena santidade. E também nós devemos recordar que é um combate constante contra as armadilhas do mundo materialista, que tem de tolir a nossa fé, colocando em nosso coração, em lugar de Deus, aquilo que devia ocupar as coisas espirituais. Nós vamos colocando, dando o acesso às coisas do mundo no nosso coração e assim tirando a centralidade de Cristo em nossa vida. Então temos coisas para combater em nós e fora de nós. Mas também, e aquilo que é o mais importante, que São Paulo vai nos dizer, é que o nosso combate também não é contra pessoas de carne. Mesmo sendo o maior pecador deste mundo, não é contra essas pessoas que nós combatemos, mas é contra as suas ideias, as suas ideologias que são contrárias a Cristo, são contrárias ao Evangelho. Então nós devemos, é claro, combater essas ideias más, as heresias, aquilo que nos leva a perder a fé, a apostasia, mas devemos pedir a Deus que possa converter o coração desses pecadores, dessas pessoas que estão no caminho do mal. Mas nós não queremos o mal em si mesmo para essas pessoas, mas rezamos para que Deus possa convertê-los e dar a eles também a graça da salvação. E São Paulo vai nos dizer que o nosso combate, que não é contra pessoas de carne, mas é contra os espíritos malignos que andam pelos ares. E nós devemos recordar que nós recentemente celebramos a festa de São Miguel Arcanjo, que vai justamente colocar em nós essa consciência de que nós estamos aqui nessa terra, seja na presença dos anjos bons, que permaneceram fiéis a Nosso Senhor, mas nós somos constantemente, como vai nos dizer São Pedro, que o demônio está ao nosso redor, querendo nos perder, como um leão procurando a quem devorar. Então, devemos ter também essa consciência que os demônios, eles estão presentes, fazem presente na nossa sociedade. Nós não podemos ver a sua aparência, é claro, mas nós podemos perceber os efeitos malignos do poder do mal em nosso meio, sejam pelos nossos pecados, pela influência deles na nossa vida, mas nós devemos estar armados pela força de Nosso Senhor para combater contra este inimigo que quer justamente perder a nossa salvação. O demônio, ele quer justamente fazer com que cada um de nós, possamos perder a nossa amizade com Nosso Senhor, seja por pequenas infidelidades, ou seja, os pecados veniais, mas também os pecados maiores, os pecados mortais. E nós, juntamente com a nossa invocação ao nosso Santo Anjo da Guarda, São Miguel Arcanjo, nós pedimos a proteção a Nosso Senhor. O cristão deve ser útil, deve ser uma pessoa corajosa, um homem corajoso, uma mulher corajosa, não ter espírito de vítima, porque nós, no dia da nossa crisma, nós fomos consagrados pelo poder do Espírito Santo. O bispo ali naquele momento nos ungiu a nossa fronte, e nós somos marcados a partir daquele momento como um combatente, como um soldado de Cristo, e devemos deste modo alcançar a nossa salvação por este combate constante. É claro, nós temos momentos difíceis de tristeza, mas nós nunca podemos esquecer que nós somos ali a partir daquele momento também pelo nosso batismo, é claro, nós somos consagrados a Deus e devemos combater contra os nossos pecados, combater aquilo que há de errado no mundo, para que nós, seguindo o bem e a verdade, possamos ser sempre fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Se a fortaleza é a ideia central que São Paulo nos convida ao escrever aos Efésios, o evangelho de hoje que nós acabamos de escutar, nós vemos a proeminência
da palavra perdão. Porque como nós rezamos no Pai Nosso, nós pedimos a Deus que Ele possa perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a condição primordial para que nós possamos alcançar em nossa vida o perdão de Deus é também perdoar o nosso próximo, é perdoar aquele que nos ofende de certa forma. E a falta de perdão vai dar a nós grandes consequências negativas. Então, a pessoa que não tem a capacidade de perdoar plenamente a quem ofende, aquelas pessoas que, de certa forma, nos prejudica, não é a pessoa quem ofendeu a nós, que nós, pela nossa falta de perdão, está sendo prejudicada, mas é a pessoa que vive constantemente remoendo aquela situação, aquele acontecimento, e a falta de perdão gera em nós, além dos sentimentos maus, pode gerar também consequências físicas. Então, a falta de perdão que Nosso Senhor quer que nós livremos o nosso coração, nos convida a ser plenamente felizes, a estar plenamente agradecidos a Deus também pelo seu perdão, porque nós podemos imaginar, nós, quando estamos diante de uma pessoa que nos ofendeu, nós apenas podemos ver a sua pessoa, nós não podemos ver as motivações, o íntimo daquela pessoa, mas Deus a quem nós ofendemos, muitas vezes, Ele conhece profundamente o nosso ser, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, a nossa história, mas qual é a atitude de Deus em relação a nós? É a misericórdia, é a compaixão e é também o perdão. Então nós devemos, como esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir a graça do perdão. E existe uma novena do perdão que São José Maria Escrivá vai nos ensinar. Então aquela pessoa que tem dificuldade extremamente de perdoar o próximo, eu aconselho a rezar a novena do perdão de São José Maria Escrivá. Então cada dia ali nós veremos gotas que Deus vai colocando no nosso coração para que nós possamos ter a graça e a coragem também de perdoar prontamente a quem nos ofendeu. Porque Jesus, que deu-nos o maior exemplo de perdão, nós vemos Jesus pregado na cruz inocentemente, vemos Ele sendo xingado, blasfemado, aquelas pessoas que acreditaram nos seus milagres estavam ali para poder justamente xingar a nosso Senhor. Nós vemos os judeus, os soldados, que zombavam daquela sua condição, mas qual foi a atitude de Jesus? Jesus vai nos dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude de um cristão que segue a nosso Senhor Jesus Cristo. Os mártires, por mais cruéis que foram as suas mortes, eles não tinham um pingo de ódio por aquelas pessoas que lhe faziam o mal, mas pelo contrário, eles rezavam constantemente também pela sua conversão. Devemos recordar também que São João Paulo II, que teve aquele incidente do tiro, que quase tirou a sua vida, e aquele homem que tinha quase tirado a sua vida, São João Paulo II o convidou para poder fazer o quê? Para xingar, para reclamar com ele que tinha quase tirado a sua vida, que tinha atrapalhado todos os seus planos. Não foi essa a atitude de São João Paulo II, mas foi o quê? Dar àquele homem o perdão. Mas o perdão, é claro, não é esquecer completamente daquela falta, mas é dar, justamente o perdão vai nos fazer ter a coragem de prosseguir a nossa vida, mesmo tendo aquela recordação. Perdoar não é simplesmente esquecer, fingir que esqueceu. Não, nós lembraremos daquela ofensa, nós lembraremos daquela circunstância, mas apesar disso, eu sou capaz de rezar por aquela pessoa, de rezar pelo seu bem. E outra coisa, em terceiro lugar, o perdão também não nos obriga a conviver constantemente de modo familiar com aquela pessoa, tendo a mesma intimidade. Nós vemos aí que quando alguém nos ofende, quando uma pessoa nos prejudica, nós não temos, é claro, a obrigação de viver como se nada tivesse acontecido. Isso daí seria uma falsidade. Não, nosso Senhor nos convida a perdoar sim, mas que nós possamos ter também a consciência de saber em quem nós confiamos, em quem nós colocamos a nossa confiança. E para poder terminar a nossa reflexão deste domingo, eu conto a história de alguns monges que viveram na Idade Média. Eles estavam, é justamente sobre o perdão essa história, eles estavam caminhando logo no início da manhã e eles precisavam passar
para um outro lado do rio e eles se deparam naquele momento com uma mulher. Aquela mulher era famosa pelos seus pecados na cidade e eles precisavam passar por onde ela estava ali. E devemos recordar que os monges naquela época viviam de uma forma muito radical, sobretudo a sua obediência e também os votos de castidade que todo religioso e que todo monge deve estar prontamente para combater contra os pecados. Então, era um perigo de fato contra a castidade daqueles homens, mas nós veremos como que foi a sua reação diante daquela circunstância. Aquela mulher, ao perceber que eles estavam se aproximando, pede que eles a ajudem a passar para o outro lado, porque era difícil passar por aquele riacho, por aquele rio, e temos duas atitudes diferentes em relação a este pedido de ajuda. Os dois sabiam da condição daquela mulher, que era uma pecadora pública. O primeiro vai passar, nem quis dar atenção àquela mulher, e ele vai seguir o seu caminho. E o outro, pelo contrário, escutando o clamor daquela mulher, vai ajudar. Então ele precisou, é claro, para poder ajudar aquela mulher, precisou encostar naquela mulher. E aí nós vemos que o outro que tinha passado começa a julgar o seu irmão, aquele monge, em seu coração, e temos, é claro, aí o poder do quê? Da fofoca. Então, a partir daquele momento, que seria, é claro, uma certa ocasião de pecado, se nós não tivermos a consciência dessa circunstância, mas também temos aí também a possibilidade de ajudar uma pessoa que estava precisando. E aquele monge, ao chegar no convento, vai espalhar aquela conversa que o seu irmão monge tinha parado para conversar com uma mulher à beira do caminho, e ali, é claro, nós sabemos o poder da fofoca na vida de uma pessoa. E as mais horrorosas histórias foram contadas em relação daquela circunstância. E aquele monge que tinha parado para poder ajudar aquela mulher, ele mesmo sabendo da sua condição e da condição dela, ele não poderia se aproximar, ter tanta familiaridade com as mulheres, e ele prontamente pôde parar ali para poder ajudar. E ele levou a mulher até o outro lado, e ali eles se separaram e nunca mais se encontraram. Então vemos aí também essa relação de caridade. Depois que aquele homem chegou no convento, ele sabe de toda aquela história, mas ele nem lembrava muito mais sobre aquele fato, aquele ocorrido. O outro que tinha parado toda a sua vida para poder espalhar o mal, para poder falar contra aquela mulher e aquele monge, no final do dia, quando os dois chegaram no convento, o primeiro que passou ali e não ajudou aquela mulher, ainda tinha no coração um ódio tão grande por aquele fato, porque ele viu o seu irmão quase tendo uma possibilidade de pecar, e o outro, pelo contrário, ele já não se recordava tanto daquele fato, daquela caridade, daquela possibilidade de ajudar aquela mulher. E é justamente esta a realidade da falta do perdão em nossa vida. Quando nós não temos a capacidade de perdoar, nós vamos recorrer constantemente, recordar constantemente de um fato que aconteceu na nossa vida, e aquilo ali vai nos limitar. E quando nós damos a possibilidade de perdoar alguém, de ajudar uma outra pessoa, nós seremos mais plenamente o quê? Felizes e livres. Aquele primeiro que não ajudou, lembrava aquilo constantemente e lembrava com muita raiva. O outro, pelo contrário, que ajudou livremente, que entregou aquilo para Deus, ele pôde ser livre e alcançou assim uma graça especial na sua vida. E no final da vida daqueles dois monges, essa mesma mulher vai até o seu mosteiro para poder agradecer que ela um dia, tendo o contato com os dois, ela recebeu a graça da conversão. Ela vai procurar aquele monge que tinha ajudado, e ao se deparar no mosteiro que ele já tinha falecido, e o outro ainda recordava daquele fato no seu coração, nunca tinha esquecido aquela história, aquele fato ocorrido, e aí ela, ao relatar que ela tinha se convertido a partir daquele momento, pelo exemplo, pela humildade daquele homem, aquele monge que não tinha ajudado, ele vai voltar a si mesmo e pede perdão a ela, em primeiro lugar, e pede perdão também a Deus por ter ofendido a ele de modo direto. Então nós vemos aí um exemplo do perdão em nossa vida, que nós possamos assim pedir a nosso Senhor Jesus Cristo a graça de perdoar e a graça também de combater contra os espíritos do mal, mas saber distinguir que mesmo sendo o maior pecador aqui nessa terra, nós devemos rezar pelo seu bem, devemos também, com as nossas possibilidades, ajudar essa pessoa a alcançar a sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.